Olá! O Plantão Enem ao vivo está de volta. Um programa para te ajudar a ficar afiado para os exames do Enem. Eu, Júlia Nogueira e o Rafael estamos aqui todos os sábados às 10 da manhã, ao vivo, na companhia de 3 professores, discutindo matérias que vão cair nas provas. É isso aí, gente, contagem regressiva. Afinal, são só 2 semanas para o Enem e as matérias de hoje são Física, Biologia e Química, que compõem a área de Ciências da Natureza. Tire as suas dúvidas ligando no 31-3209-0089 ou então passando um e-mail para a gente, plantãoenem@redminas.mg.gov.br. As perguntas que não forem respondidas aqui no programa serão respondidas depois no site www.redminas.tv/plantãoenem e também em Libras. E no site você encontra um mix de matérias e programas do nosso acervo sobre os temas do Enem. É o Plantão Enem ao vivo, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a Rede Minas. Bem-vindos, professor Arjuna de Física, professora Marina de Biologia e professora Marciana de Química. E nesse primeiro bloco vamos falar de Física. Vamos começar mostrando um vídeo sobre as formas de geração de energia elétrica. São várias as formas de geração de energia elétrica. Ela pode ser gerada a partir do magnetismo, do atrito, de uma reação química, da luz, do calor ou da pressão. A quantidade de energia gerada em cada um desses processos é diferente. Magnetismo. A energia mais usada pela humanidade hoje é o magnetismo. A maioria das usinas utilizadas no mundo, hidrelétricas, termoelétricas, nucleares e eólicas, usam os dínamos ou geradores, que trabalham com campos magnéticos para a produção de energia elétrica. Atrito. Na eletrostática, basta atritar 2 corpos para provocar uma separação de cargas nesses materiais. Essa separação é capaz de provocar forças de atração ou de repulsão, gerando energia elétrica. Reação química. Quando 2 metais diferentes são colocados em uma solução ácida, uma voltagem aparece entre eles, gerando uma corrente elétrica. É a conversão da energia química em energia elétrica. O princípio do funcionamento das pilhas e baterias. Luz. Certos tipos de diodo são capazes de gerar uma voltagem entre os seus terminais quando expostos à luz. São os fotodiodos. Um conjunto desses diodos ligados em série forma uma célula fotovoltaica ou fotoelétrica. É a energia luminosa sendo convertida diretamente em energia elétrica. É muito utilizada nos aparelhos eletrônicos e nas calculadoras operadas a bateria solar. Calor. Quando 2 metais diferentes são colocados em contato, ocorre um rearranjo entre os seus elétrons livres e uma voltagem é estabelecida entre os metais. Essa junção de metais chama-se termopar. Os termômetros digitais utilizam-se de termopares, ligados em voltímetros, para medir temperaturas. Num termopar, ocorre a conversão da energia térmica em elétrica. Pressão. Alguns cristais têm a propriedade de adquirir cargas elétricas em sua superfície quando sofrem algum tipo de pressão. São os cristais piezoelétricos. E os mais conhecidos são o quartzo e o sal de Rochelle. Nos cristais piezoelétricos, a energia mecânica é convertida diretamente em energia elétrica. Professora Arjuna, essa questão da produção de consumo de energia, ela é quente para a prova do Enem deste ano, né? Ainda mais agora com essa polêmica em torno da usina de Belo Monte, no Pará. Então, a gente fez questão de selecionar essas imagens que a gente acabou de ver aí no vídeo, né? Porque a prova do Enem, geralmente, né, tem muito apelo à questão da energia, né? Uhum. E na física, a questão da energia é muito importante, né, principalmente para
mostrar essa questão de geração de energia elétrica, as diversas formas de geração de energia elétrica. A usina de Belo Monte realmente está dando bastante polêmica aí, né? Mas é uma alternativa energética que o Brasil possui, né, sem poluir o meio ambiente, apesar de causar alguns danos ambientais aí, né? Mas é uma questão que está posta aí na mídia, né? E isso é uma discussão geral que os alunos, a comunidade toda tem que ter, né, para Tem uma chance grande de cair na prova, né? Sobre a questão das usinas, né, isso pode aparecer na prova, por exemplo, de biologia como uma intervenção no ambiente, perguntar quais as consequências que isso vai causar ali, aí já há uma questão mais focada na biologia, mas é um tema que é contexto interdisciplinar, né? Pensando nas questões de ecologia, qual o impacto, porque a grande discussão acontece, né, por causa desse impacto, das interferências naquele ambiente, né? Professores, então o Enem pode cair sobre o acidente da usina de Fukushima, no Japão? Também, né? Eu acho que, né, todas essas questões, né, que estão sendo discutidas mundialmente a respeito da energia, né, efeito estufa, né, a usina de Fukushima, né, os vulcões, né, os terremotos, os tsunamis, né, tudo isso é importante do aluno se inteirar desse assunto para poder, né, ter condições de poder fazer a prova, né. Eu selecionei um material aqui que eu acho importante de mostrar, né, porque isso aqui é a base do funcionamento, né, das usinas hidrelétrica, termoelétrica, nucleares e eólicas. Então isso aqui, na realidade, é um motorzinho, né, que ele funciona transformando a energia elétrica em energia mecânica, girando o motorzinho, né? Mas ele funciona também ao contrário, né? Se eu girar isso aqui, ó, né, com uma determinada velocidade, né, fornecendo uma determinada energia mecânica, ele transforma essa energia mecânica em energia elétrica, né? Então eu trouxe um barbantinho aqui, ó, para colocar ao longo dessa polia, né? E a gente vai... Demonstração aqui ao vivo, hein, gente? Vai tentar girar isso aqui, ó. Aqui, ótimo. Tem que rodar aqui. Isso. Pronto. Agora eu vou puxar aqui, ó, e vocês vão ver a geração da energia aqui, ó. Tá? Tá certo? Então, na realidade, né, o que tem dentro disso aqui, ó, é um ímã, né? Eu trouxe um clipe aqui para mostrar que você colocar aqui, ó, o ímã fica preso aqui, né? O clipe fica preso aqui no ímã. E aqui dentro tem uma bobina, e a bobina colocada aqui dentro faz variar o fluxo magnético através da bobina, e essa variação do fluxo magnético produz, então, a energia elétrica. Então, esse dispositivo aqui, ele é usado tanto nessas 4 usinas que eu me referi aí, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que a usina nuclear, né, que a energia sai do átomo, né? Não, a usina atômica ou nuclear, né, ela é usada apenas para aquecimento da água, né, que é gerado, então, um vapor a alta pressão e faz girar uma turbina que tem dentro dela um dispositivo igual a esse aqui. Certo? E o problema do lixo, o problema da usina nuclear é o lixo radioativo. Né? E isso tem questões na prova de 2009 e 2010 referentes a isso. E está descrito no conteúdo de química, a energia nuclear. Então, os alunos têm que ter noções sobre as partículas, né, que são emitidas por materiais radioativos e o problema do lixo, né, radioativo. Agora, um outro problema que gerou lá na usina Fukushima, né, foi a questão do tsunami causar fissura, né, no reator e vazar radiação, né? Quer dizer, é uma coisa não prevista, vamos dizer assim, apesar que o Japão já tem muitos terremotos, né? Então, quer dizer, poderia se prever uma coisa desse tipo, né? Quer dizer, mas com isso, né, vários países da Europa têm tentado modificar o seu plano de matriz energética para poder,
né, ter mais segurança, né, nessas questões, né? Ok. E você aí de casa, mande suas dúvidas ligando ou então passando um e-mail pra gente. Já chegou alguma pergunta aí, Rafa? Chegou sim, é uma pergunta da Lohane, de Uberlândia. Ela diz assim: tenho muito problema com o tempo da prova do Enem. Então gostaria que vocês dessem uma dica de como fazer as contas de química e física mais rapidamente. Bom, fazer contas, os cálculos que caem nas provas do Enem, tanto nas provas, né, especialmente a gente tem olhado para essas últimas provas porque a matriz é nova, né, a partir de 2009, 2010 as provas foram baseadas na nova matriz e elas têm mais conteúdo, os conteúdos estão mais claros, né? Mas os cálculos são muito simples, né? Então, na química, os cálculos são resolvidos com regra de 3, né, em geral, e eles, as consultas de quantidades de matérias são feitas na tabela periódica que é fornecida na prova. Então, os cálculos não são cálculos demorados, não, né? São cálculos simples e eles podem usar, não devem fazer arredondamentos, né? Devem usar os números que são fornecidos. E o resto é treino, né? Quer dizer, uma pessoa que vai fazer uma prova do Enem, que tem muitas questões, tem que treinar, fazer questões rapidamente. Né? Tem que ter uma agilidade, sim, né? Sim. E na física, professor? Na física também eu tenho observado que os cálculos numéricos são mais simples, né? Não demanda, né, de calculadora, que o aluno tem a mania de usar calculadora, mas os cálculos são simples, de tal forma que o aluno consegue fazer isso. Mas se ele tiver alguma dificuldade, né, a gente aconselha que ele deixe essas questões para o fim, né? Se tiver alguma dificuldade, resolva. Mas como a Marciana disse, né, as questões são mais conceituais do que numéricas. Tem poucas questões numéricas, né? Na biologia também as questões são mais conceituais, Marina? Você precisa ter dominar alguns conceitos da biologia para poder interpretar as situações que estão dadas. E aí essa situação às vezes é uma descrição de alguma questão ambiental, de uma interferência, de um empreendimento. Mas o que a gente tem na biologia em termos de representação são tabelas com informações ali, mas não tem que fazer nenhum cálculo, né? Você apenas saber ler uma tabela. E o que a gente tem muito, às vezes tem na prova de biologia, são esquemas. O esquema é um conjunto de desenho, palavras e setas. Então ele tem que às vezes é representação de um desenho experimental, alguma coisa que aconteceu no laboratório, ou uma questão, uma situação do próprio ambiente, mas ele tem que pensar assim, isso está falando de que nível, em termos de escala? É no nível celular, é um ambiente inteiro, e tem que ter uma familiaridade com esquemas. E isso tem muito em jornal, né? Esses esquemas quando fala o ciclo de uma doença, esse tipo de coisa que na prova de biologia atento, né? Aparece. Ótimo. Professor Ardno, tem mais alguma demonstração para a gente? Eu vi que o senhor trouxe uma lanterna aqui também. Eu trouxe uma lanterna mostrando também o mesmo princípio, né? Então isso aqui é uma sugestão, né, que eu dou para que os alunos possam sempre relacionar, né, aquilo que eles estão estudando com o cotidiano deles, né? Então essa lanterninha tem sido vendida no mercado aí, ó, e ela na realidade é um gerador de energia, né? Então ela transforma a energia mecânica em energia elétrica. Então aqui dentro tem uma bobina semelhante a essa que eu mostrei aqui, ó, né, e um ímã em volta dela, de forma que, né, na hora que eu transformo a energia mecânica em energia elétrica, né, ela carrega uma bateria que tem aqui dentro, né, e depois de um determinado tempo, né, eu consigo parar aqui, ó, e manter ela acesa, né, por um determinado tempo. Tá certo? Interessante. Júlia, tem uma questão interessante que chegou aqui. É do Gabriel de Betim, professor. Ele pergunta como a questão da transmissão nos aparelhos celulares e suas ondas eletromagnéticas podem cair no Enem. Isso também é uma questão que está na mídia aí, né? A influência das ondas eletromagnéticas, né, no corpo humano, né, que aí tem a ver também com a biologia, né, com a Marina aí, né? Mas no caso da física, né, é uma transformação também de energia eletromagnética em energia sonora, né, através do celular. E essas ondas que chegam são ondas curtas, né, e as ondas curtas, né, existe alguma pesquisa, né, dizendo que a proximidade do celular com alguns órgãos nossos, né,
podem causar algum dano, né? Então a recomendação é que use fone de ouvido, né? Para que o aparelho fique mais longe do cérebro, né? Ou de outras partes do corpo, para não ter esse tipo de interferência, né? Pois é, tem essa dúvida então se faz mal ou não, né? Usar, mas é uma pesquisa que ainda não foi concluída, né? Tem várias pesquisas nesse sentido, mas não tem nenhum consenso a respeito disso, né? Claro que sempre o cuidado é melhor com qualquer coisa que aparecer, porque a gente não tem ainda tempo suficiente para ter essa informação às vezes, mas os resultados são controversos. Pois é, e como que isso pode cair na prova se é uma questão que ainda não se sabe a resposta certa? Se cair, provavelmente o desenho vai ser assim, a apresentação de uma situação e pensar, por exemplo, qual que seria a interferência no nível celular, mas provavelmente o dado ele vai estar na questão. O que vai ser pedido vão ser conceitos da biologia que ele tem que saber garantidamente, porque isso não é o tipo de questão sobre o qual se vai perguntar, porque nem no nível da pesquisa isso está claramente definido. Né? Bem, eu sei que as perguntas continuam chegando dos telespectadores. Rafa, o que você tem para a gente aí? Mais uma pergunta aqui, professores, do Fred, aqui de BH, e ele pergunta qual a diferença entre temperatura e calor. Bom, temperatura e calor também é uma questão do cotidiano, né, que acontece muito no nosso dia a dia aí. Então, como eu disse, é importante o aluno conhecer os conceitos, né, da física, né, da química ou da biologia, mas ele ter segurança nos conceitos, né? Então, no caso aí a relação de temperatura com calor, a temperatura é uma grandeza física, né, que é medida através de um termômetro. Então, um termômetro consegue medir a agitação térmica das partículas de um determinado corpo, né? Então, ela é associada a um número. Mas esse número, às vezes, não corresponde à nossa sensação, né? Porque, às vezes, por exemplo, a gente encosta a nossa mão numa maçaneta de uma porta metálica, né, e tem a sensação de que aquela maçaneta está fria. Enquanto que se a gente encosta no mesmo ambiente a mão na porta, que é de madeira, a gente tem uma sensação que ela não está tão fria assim, né? Então, os dois objetos estão no mesmo ambiente, né? Então, portanto, estão à mesma temperatura. Agora, o conceito de calor, né, está relacionado à energia em trânsito que sai do meu corpo e vai para a maçaneta. Então, no caso da maçaneta, ela tem uma condutividade térmica maior do que na madeira. Então, o calor flui da mão, né, que está a temperatura geralmente 36,5 graus Celsius, né, e a temperatura ambiente estando menor, né, a energia vai sair da mão e passar para a maçaneta. Então, essa energia em trânsito é que é chamada de calor. E a temperatura é apenas a medida da agitação térmica, né, e ela é confundida um pouco, às vezes, com as nossas sensações. Tá? Uma experiência prática, né, que os estudantes costumam conhecer são as mudanças de fase. Então, na mudança de fase de substâncias puras, a temperatura permanece constante durante os processos e a energia do sistema aumenta. Então, se a gente tem a mudança do estado líquido para gasoso, a gente vai ter a temperatura constante durante todo o processo e o material no estado gasoso tem mais calor, né, do que o material líquido. Bem, já deu para perceber que é mais uma questão que é interdisciplinar aí, né? Bem, nós vamos então dar uma pausa e o Plantão Enem ao vivo volta já. Siga o programa no Twitter, curta a página do Plantão Enem no Facebook e entre também no nosso Orkut. É a Rede Minas de Plantão no Enem.